Isn't that just like a wop? Brings a knife to a gunfight. Olá, bem-vindos ao Cinemarda. E no programa de hoje eu vou falar sobre trilhas sonoras. No início de junho passado, você pode conferir o vídeo aqui no canal, eu gravei com o Max, do canal Entre Planos, sobre parcerias entre cineastas e compositores. Um programa muito legal. E em decorrência desse programa, muita gente me escreveu, deixou comentários perguntando sobre minhas trilhas sonoras favoritas, pedindo que eu fizesse um programa sobre essas trilhas sonoras favoritas, na minha opinião, e eu separei 5 trilhas que eu gosto bastante e eu vou falar um pouco sobre elas agora. A primeira dessas trilhas, que faz parte da minha lista de trilhas sonoras favoritas, é a trilha sonora de Blade Runner, composta pelo Vangelis, ou Vangelis. É uma dúvida danada qual seria a pronúncia correta do nome dele, mas eu creio que a mais correta mesmo seja Vangelis. Então, essa trilha que foi composta para o filme do Ridley Scott, lançado lá em 1982, é aquele tipo de trilha sonora que você não consegue de forma alguma dissociar do filme. Você não consegue, ou pelo menos eu não consigo imaginar o Blade Runner com qualquer outra música que não seja essa que foi composta especialmente para o filme. O processo de criação dessa música é muito orgânica, está muito ligada ao filme. Você não consegue imaginar uma outra música ou imaginar cena sem essa música que foi composta para o filme. O Vangelis simplesmente pegou o clima, entrou efetivamente no clima do filme e compôs uma trilha que é eletrônica, que, claro, encaixa-se perfeitamente com a proposta do filme, mas tem também momentos acústicos que não poderiam ser diferente também. É uma trilha simplesmente, absolutamente perfeita. Assim como também é perfeita, e nesse caso é a minha trilha favorita deste compositor que eu vou falar agora, que é o John Williams, a trilha de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é uma trilha que, além de ser extremamente criativa na sua proposta, dá para se dizer, sem dúvida alguma, que ela é quase que coautora, no caso John Williams é coautor do roteiro do filme. A impressão que eu tive, que ainda tenho, apesar de ela não ser verdadeira, é só uma impressão que eu tive quando eu vi o filme a primeira vez, e sempre que eu volto a esse filme, sempre que eu escuto essa trilha, a impressão que eu tenho é que o Spielberg estava escrevendo o roteiro, discutindo aspectos do roteiro com o John Williams, e ele na hora ia criando a música, ou mesmo ele apresentando trechos de uma música que o Spielberg incorporava ao que ele estava escrevendo para o roteiro do filme, algo assim. A relação simbiótica nessa parceria entre Spielberg e John Williams foi das mais felizes, porque há na música composta para o filme uma integração, uma interatividade absurda com as cenas que a gente vê na telona. E aí a gente chega a outra trilha sonora que eu gosto bastante, que é a trilha sonora de Os Intocáveis, do Brian De Palma, composta pelo mestre italiano Ennio Morricone. E olha que o Ennio Morricone tem uma lista enorme de grandes trilhas sonoras que ele compôs. Basta ver os filmes do Sérgio Leone, por exemplo, a trilogia dos dólares, que ele compôs temas clássicos, ou mais recentemente os trabalhos do Tarantino, que usou uma trilha nova dele em Oito Odiados e também usou trechos de músicas do Morricone em outros trabalhos seus, ou a trilha de A Missão e de muitos outros filmes. Mas essa trilha em particular de Os Intocáveis é uma trilha, para mim, perfeita também. Uma trilha que, assim como as outras que eu já citei aqui, e as duas que eu vou citar daqui a pouco, elas são inteiramente integradas ao filme, orgânicas, você não consegue dissociar uma coisa da outra. O Ennio Morricone é um dos grandes compositores de trilha sonora, assim como também é o John Williams, como é também o Vangelis, que não tem composto tanto como esses outros, mas são trilhas sonoras que complementam, que enriquecem o que você está vendo na tela.
E aí a gente chega agora à quarta trilha sonora favorita para mim, que é a trilha composta pelo Howard Shore para O Silêncio dos Inocentes, filme de 1991, dirigido pelo Jonathan Demme. É uma trilha que te remete ao clima certo para aquela história que está sendo contada. E o Howard Shore compôs outras trilhas fantásticas, como a de Ed Wood, como a da trilogia do Senhor dos Anéis, como a de Seven, do David Fincher. Ele é um grande compositor que estabeleceu aqui em O Silêncio dos Inocentes a atmosfera perfeita para a história que é contada, a história da Clarice Starling, do Hannibal Lecter, do Buffalo Bill, aquele suspense, aquele clima tenso, apreensivo que o filme tem, encontra na trilha sonora do Howard Shore o complemento perfeito. E fechando essas minhas 5 trilhas sonoras favoritas, não podia faltar um dos meus compositores favoritos, que é o Bernard Herrmann, que fez muitos trabalhos com o Hitchcock, que é outro grande diretor que eu adoro, mas essa trilha em particular, para mim, é a favorita dentre os trabalhos que o Bernard Herrmann compôs para os filmes do Hitchcock, e também uma das minhas trilhas sonoras favoritas entre todas as trilhas sonoras que eu já escutei, que é a de Um Corpo que Cai, o Vertigo. A trilha já na música de abertura te dá a sensação de vertigem, que é em cima disso que o filme se desenvolve. Ele encontrou justamente o ritmo, a pegada, a batida, o clima mais do que adequado para te colocar dentro daquela história que tem à frente um detetive que se envolve num caso, investiga um caso e termina a partir daí desenvolvendo também uma obsessão. E Vertigo, Um Corpo que Cai, essa trilha composta por Bernard Herrmann tem o clima certo para tudo isso. Então, para fechar, vou mostrar aqui para vocês as capinhas. Minhas trilhas sonoras favoritas. A trilha de Blade Runner, O Caçador de Androides, composta pelo Vangelis. A trilha de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, composta por John Williams. A trilha de Os Intocáveis, composta por Ennio Morricone. A trilha de O Silêncio dos Inocentes, composta por Howard Shore, e finalmente a trilha sonora de Um Corpo que Cai, composta por Bernard Herrmann. É isso. E quais são as suas trilhas, ou qual é a sua trilha sonora de cinema favorita? Interaja, deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo Cinemarden.